Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como todos sabem, durante esta semana tivemos a reeleição da maior globalista do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen, em que inclusive já levou um tratamento adequado de uma deputada polaca que eu coloquei no último vídeo, portanto no vídeo de ontem. Por alguma razão durante o vídeo disse que a deputada era sueca e não polaca. Peço imensa desculpa, a culpa foi minha e portanto a deputada é polaca e portanto a Ursula von der Leyen recebeu esse tratamento. Qual é a novidade que eu tenho? A Ursula von der Leyen fez um discurso que por alguma razão me escapou, honestamente, e portanto venho falar um bocadinho sobre esse discurso. Tenho aqui algumas tiradas da Ursula von der Leyen em que ela ataca a direita dizendo que a direita são, na sua íntegra, demagogos extremistas. Vamos então ver esta notícia e um bocadinho deste discurso em que Ursula von der Leyen basicamente ataca a direita num discurso de reeleição e, condescendendo com o apoio da sua grande coligação de centro-esquerda, a chefe da Comissão Europeia prometeu manter o cordão sanitário antidemocrático contra os conservadores nacionais em Bruxelas. É verdade. Portanto, se alguns de vós estavam à espera de novas ações por parte da mesma globalista, não sei por que raio é que esperavam isto. Havia até algumas pessoas satisfeitas mais à esquerda e ao centro, eu percebo, mas reparem que se dizem defensores da democracia e depois apoiam Ursula von der Leyen, têm pelo menos uma contradição em mãos. Eu sei que todos nós, em determinadas áreas da nossa vida, vivemos em contradição, mas quer dizer, não podemos fingir que isto é uma contradição aceitável, tendo em conta que é tão clara que é uma contradição. Temos aqui, Ursula von der Leyen começou por dizer que, deixou claro mais uma vez que as suas prioridades ao atacar as forças soberanistas de direita eurocéticas, segundo ela, ameaçam o modo de vida europeu. E como faz aqui a nota o jornal European Conservative, seja lá o que for esse termo frequentemente repetido, mas intencionalmente vago. Eu nunca deixarei que a polarização extrema das nossas sociedades seja aceite, prometeu a chefe da Comissão. Eu nunca aceitarei que demagogos extremistas destruam o nosso modo de vida europeu. E eu estou aqui hoje pronta para liderar a luta com todas as forças democráticas nesta casa. Portanto, ela basicamente faz a divisão do Parlamento Europeu entre os democráticos e os antidemocráticos. Resta saber o que é que ela considera alguns partidos mais à esquerda, que são logicamente contra a democracia. É porque, reparem, já temos neste momento partidos da dita direita radical, inclusive apelidada assim pelos Verdes, por exemplo, de Giorgia Meloni. Temos a primeira-ministra italiana, que apesar de à direita se considerar, e eu percebo porquê e em certa medida concordo, que a Giorgia Meloni tenha enfraquecido algumas das suas posições, a Giorgia Meloni era colocada no saco dos radicais e dos extremistas, tem aprovações estratosféricas em Itália, e eu não tenho conhecimento de uma única medida antidemocrática de Giorgia Meloni. E se existe alguma medida, por favor, ponham-na nos comentários. E, portanto, temos várias provas e continuamos a ter, até pelo crescimento destes partidos na Europa e no resto do mundo, começamos a perceber que, obviamente, estes partidos não são antidemocráticos e, quando sobem ao poder, não se propõem a praticar medidas antidemocráticas, quer dizer, não há qualquer tipo de razão para acreditar isso. E ela diz, insinuar que os partidos soberanistas do grupo Patriotas são antidemocráticos é irónico, já que eles são o terceiro maior bloco do Parlamento Europeu, com um mandato democrático mais forte do que os liberais e os verdes, dois dos parceiros de coligação da esquerda de von der Leyen. É verdade. Portanto, do ponto de vista de legitimidade democrática, os patriotas, que são os antidemocráticos, têm mais legitimidade democrática. Inclusive, temos, por exemplo, na fundação deste partido Patriotas, temos um primeiro-ministro húngaro. E, portanto, já há bom tempo, pelo menos há mais de uma década, que Viktor Orbán é primeiro-ministro da Hungria. E, portanto, é um homem que tem legitimidade democrática para atuar, e exatamente como Giorgia Meloni, que também é colocada no saco dos radicais. E, portanto, não há memória de medidas antidemocráticas. Quer dizer, podemos discutir se na Hungria a democracia não é tão liberal como no resto do Ocidente, mas efetivamente não é antidemocrática. O poder está no povo. E, portanto, por definição, a Hungria é uma democracia. Podem achar, bom, a democracia da Hungria não é liberal. Eu até consigo concordar com isso, obviamente, mas quer dizer, é democrático. Acabou, é tão simples como isto. E, portanto, o regime ideal está mais do que visto que não é uma democracia liberal. Portanto, por que raio é que há de se repetir na Hungria aquilo que já vemos que corre mal no resto da Europa? Mas, enfim, von der Leyen também prometeu comprometer-se novamente com o seu pacote de políticas emblemáticas, o Pacto de Migração, elogiando-o como um produto de um brilhante compromisso pan-europeu, que na realidade o oposto é verdadeiro. Muitos pessimistas achavam que a migração era muito divisiva para se chegar a um acordo, mas nós provámos que eles estavam errados, juntos nós conseguimos. E, portanto, para Ursula von der Leyen a questão da imigração está boa. Eu já nem tenho nada a dizer sobre esse assunto, honestamente, já é cansativo falar sobre este assunto, e, portanto, com pessoas que continuam a optar por fazer escolhas ideológicas, porque isto não tem nada de benéfico para a sociedade. Eu já falei do ponto de vista da identidade, a identidade é a questão mais clara, mais uma vez digo, e já disse isto antes, peguem em dois países, peguem na população de dois países, até pode ter o número de habitantes mais ou menos semelhante, mas peguem na população da Noruega
e troquem-na com a população de Portugal. No espaço de 2-3 anos, não será muito mais que isso, talvez até menos. Se vocês trocarem as populações de país, vão fazer de Portugal a Noruega e vão fazer da Noruega Portugal, porque são as pessoas que fazem os países. E reparem, se o país tem uma identidade, tem uma cultura que é celebrada pela maioria dos habitantes desse país, vocês percebam que essa cultura só será hegemónica se efetivamente for a principal e a única, diria mesmo. Eu não acredito no multiculturalismo. E portanto, se nós pegarmos numa cultura e a colocarmos num determinado país a maioria, eu posso-vos garantir que a cultura mais celebrada nesse país e a que passará a ser hegemónica no curto médio prazo será a cultura da maioria das pessoas, porque são as pessoas que fazem os países. E, portanto, do ponto de vista identitário, a questão é clara. Vemos também do ponto de vista económico. Acho muito engraçado que estas pessoas venham para aqui dizer que os imigrantes pagam as reformas dos atuais, dos nativos, digamos assim. Bom, não pagam. Os imigrantes pagam as suas reformas. Portanto, do ponto de vista económico, isto é basicamente um esquema em pirâmide. Os imigrantes agora estão a pagar as reformas dos nossos idosos e, portanto, teremos que importar mais imigrantes para pagar as reformas destes imigrantes. Portanto, isto é um esquema em pirâmide. No fim do dia é isso. E do ponto de vista das contribuições para a segurança social, quando se vai ver efetivamente os gastos na saúde dos imigrantes, quando se vai ver os gastos do ponto de vista de subsídios e apoios fiscais e benesses fiscais, e juntamos com efetivamente os descontos e fazemos o rácio, nós vemos que efetivamente não há grande contribuição e, portanto, nem sequer economicamente falando, há uma grande razão para a prevalência desta imigração em massa. E, portanto, eu acho que a identidade só por si deveria ser um problema, eu acho que a identidade só por si deveria ser a razão fulcral para nós começarmos a ver a imigração de outra forma. Portanto, eu não vejo por que raio é que não haveremos de ter imigração. Eu não sugiro que se fechem as fronteiras. Obviamente que podemos ter imigração, mas de um ponto de vista minoritário. Os imigrantes devem poder representar no máximo, e vou mandar uma percentagem para o ar, mas no máximo 3, 4%, 5% da população no máximo. Nunca podem representar 10, 20%. O nome mais utilizado do Reino Unido nunca pode ser o nome muçulmano. Não podemos acreditar que isto é uma forma, que isto não é uma mudança estrutural do ponto de vista identitário em países europeus. Obviamente que é. E só a questão da identidade deveria ligar os alertas de todos os europeus. E depois, do ponto de vista económico, é completamente escandaloso. Fora as pessoas que nem sequer produzem. Portanto, eu ainda estou a fazer o rácio entre as que trabalham. Portanto, as que recebem subsídios têm benesses fiscais, mas ainda descontam. Fora as que não trabalham e que se vêm aproveitar do status social dos países europeus, vêm receber subsídios e não produzem absolutamente nada. E ainda somos obrigados a ter uma solidariedade imposta por Estados europeus globalistas e com tendências progressistas nas quais nós não alinhamos. E, portanto, eu não elogio Ursula von der Leyen, eu não elogio a maior parte dos representantes em Bruxelas e, portanto, eu não admito que os representantes em Bruxelas venham impor medidas e venham criar caos social de forma a justificar presença militar nas ruas e a criar uma ditadura. Eu não vejo outra forma, outro caminho para este plano. Meus caros, o plano para mim é claro. Quando houver mais desordem, vai estar justificada a presença militar na rua. Quando a presença militar estiver justificada na rua, vamos estar numa ditadura. E, portanto, espero que esteja claro para cada um de vós que a questão da imigração e a tensão social que é criada pela imigração é propositada e espero sinceramente que ninguém tenha dúvidas disso, porque eu não consigo ver qualquer tipo de benesse em vender a nossa identidade ao desbarato e em destruir a nossa economia por mão de obra semi-escrava de profissões que muitas delas não vão existir daqui a 10 anos. Eu já falei disto em vídeos anteriores, mas o que raio é que estas pessoas, algumas delas que estão a fazer única e exclusivamente trabalho braçal, que se calhar brevemente vai ser substituído por inteligência artificial e outro tipo de tecnologias, o que é que estas pessoas vão estar a fazer quando esse trabalho for automatizado? É a pergunta que eu vos faço. Vão estar a receber subsídios, provavelmente. Deve ser esta a ideia da nossa querida reeleita globalista Ursula von der Leyen. Da minha parte é isto, meus caros. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Já ultrapassámos os 2.500 subscritores, vamos aos 3.000, meus caros. Subscrevam o canal, obrigado por estarem desse lado. Deixem entretanto o gosto neste vídeo, se gostaram. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. Muito obrigado por terem estado desse lado, meus caros, e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.